Olá, sou Mariana Henriques, bem-vindo ao meu canal e este é o quarto vídeo relativo ao livro Empatia Assertiva da Kim Scott. E hoje nós vamos falar sobre como construir relacionamentos dentro das organizações, principalmente quando você está ali numa posição de liderança, numa posição de chefia. E tudo que a gente vai discutir aqui é baseado no livro Empatia Assertiva e você pode adquirir esse livro aqui no link que está na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Quando a gente fala de desenvolver relacionamento com a equipe, a gente precisa ter em conta que esse é um trabalho contínuo, é um trabalho difícil e exige demasiada energia nossa, principalmente porque a gente precisa o tempo todo cuidar da gente mesmo e também tentar suportar, no sentido de dar suporte às pessoas que estão ao nosso redor. Então, o primeiro ponto que ela traz no livro é que você, como chefe, como líder, precisa manter-se centrado. Ou seja, você não tem como se importar pessoalmente com as outras pessoas quando você não cuida nem de si mesmo. Então, é muito difícil superar obstáculos se você está num lugar ruim, numa posição ruim da sua vida neste momento. Então, é sempre importante que você se mantenha centrado para não ser dominado pelas circunstâncias, para não ser engolido pelos problemas. Então, quando a gente fala sobre como a gente se mantém centrado, aqui em Scott ela traz algumas dicas, como por exemplo, faça uma boa integração entre a vida profissional e a vida pessoal. Você tem sim que levar tudo de si ao trabalho, mas perceba que a sua vida fora do trabalho, ela afeta a vida dentro do trabalho e vice-versa. Então, as duas vidas, né, da mesma pessoa acabam afetando uma outra. Por isso que é importante que a gente, como liderança, como chefe, até mesmo parte de um time, se cuide para que isso seja muito bem equilibrado. Além disso, a gente precisa também descobrir formas de nos mantermos centrados, fazer coisas que gostamos fora do trabalho. Fazer aquele momento de descompressão, fazer uma meditação, fazer uma corrida, musculação, ler, passear, viajar, jantar, passear com o marido, com os filhos, enfim, com alguma coisa que te ajude a tirar aquela sensação de: "Ai, meu Deus, eu só trabalho, eu vivo trabalhando", né. Isso ajuda a te manter centrado, porque isso traz resultados físicos pra gente, de uma forma que nos ajuda a nos manter centrados no trabalho. E, de preferência, se você conseguir, agende esses momentos, né. Coloque lá, separe o tempo que na sua agenda, tem a mesma agenda pessoal e profissional, e coloque todos esses espaços lá, esses espaços de descompressão. Ah, hoje eu tenho uma apresentação da minha filha na escola, hoje eu tenho hoje eu vim de ônibus, vou passar 1 hora de deslocamento. Então já deixe tudo isso programado para que não saia ali do seu controle. Vai conseguir fazer tudo isso o tempo todo? Não, mas vai te ajudar a ter uma ideia de como será seu dia, quais serão os seus momentos ali para se manter centrado. E não deixe de cumprir os compromissos que você faz consigo mesmo. É muito importante você considerar o compromisso que você fez consigo mesmo com o mesmo comprometimento e com a mesma determinação que você cumpre os compromissos que fez com outra pessoa. Você também é importante, você também precisa se manter se desenvolvendo e melhorando, e você também precisa se priorizar para conseguir efetivamente ter bons resultados como chefe dentro de um time. E aí ela fala também sobre liberdade no trabalho, né? Que os resultados eles vêm a partir de um relacionamento de confiança e de deixar de ser uma autoridade unilateral. Ou seja, você permite que as pessoas tenham autonomia. Você deixa de tentar controlá-las o tempo todo. É muito normal. Tão normal a gente sentar numa cadeira de liderança e de repente fica preocupado o tempo todo com o que todo mundo está fazendo. Ai, meu Deus, será que eles estão fazendo certo? Ai, meu Deus. E se eles fizerem alguma coisa errada, a responsabilidade vai ser minha. E aí a gente entra num estado de super controle, que é controlar
tudo. E isso não é saudável, isso mina a confiança das pessoas, isso tira a autonomia das pessoas. Então, tenha em mente que você vai precisar abrir mão para ter relacionamentos melhores. Você vai precisar abrir mão desse controle para construir relacionamentos mais saudáveis, com o seu time. E quando todo mundo consegue levar o melhor de si para o trabalho, seja o melhor emocional, o melhor mental, o melhor fisicamente, mais satisfação e mais resultados positivos as pessoas vão ter. Então, tenha em mente que você, como líder, como chefe, você tem um impacto bem grande sobre a forma como a outra pessoa vai se sentir no final do dia. Então, é importante também sempre estar consciente das próprias ações. Se você precisar usar o nome de outra pessoa para tentar convencer alguém de alguma coisa, quer dizer que o seu argumento já está perdido, né. Sabe aquelas coisas assim: "Não sou eu que estou pedindo, é o meu chefe. Não sou eu que estou pedindo, isso daí veio da diretoria". Quando você fala isso, você já entregou que você não tem um bom argumento, ou seja, você não vai conseguir convencer ninguém e vai prejudicar os relacionamentos que você está construindo ali. Então, não use de outras pessoas para tentar convencer o seu time de fazer alguma coisa, né. Você não conseguirá forçar ninguém a fazer nada. Mas o que você precisa fazer é criar as condições e dar os recursos necessários para que as pessoas consigam dar tudo de si ao trabalho, para que elas consigam ter autonomia, liberdade, para que elas consigam trazer os resultados que a gente vem buscando em conjunto, né? E mostre que você quer realmente ter um time com mais autonomia, com mais liberdade e com mais poder decisório, usando as dicas que a gente trouxe lá no vídeo anterior sobre a roda de execução. Ou seja, traga as pessoas para a discussão, envolva-as nas decisões. E quando você faz isso, você realmente constrói um ambiente e relacionamento com aquelas pessoas onde elas sabem que você é o chefe, mas que você está ali para apoiar e garantir que os resultados sejam positivos através da liberdade que você dá para elas tomarem as melhores decisões, né? Outro ponto para criar relações saudáveis no ambiente de trabalho, ela traz aqui a questão de socializar. Ela fala que muitas vezes a gente tenta envolver o time em atividades extras do trabalho. Ah, aquele happy hour, aqueles drinks depois do trabalho, ou um almoço, ou alguma coisa assim que a gente chama de team building, né? Alguma coisa para aumentar ali o trabalho em equipe, aumentar a moral e não sei o quê, mas ela traz isso para que seja feito com muito cuidado, né, porque a gente acaba por conhecer as pessoas muito mais no dia a dia do trabalho, a gente tem muito mais oportunidade de realmente conhecer e construir um relacionamento forte durante o trabalho, do que nesses momentos de recreação. Por quê? Apesar desses momentos de recreação serem bons momentos para a gente falar sobre coisas que são fora do trabalho, você acaba conhecendo ali uma pessoa mais pessoalmente, né? Sabe da família, pai, tio, avô, filho, bicho, papagaio, enfim. E aí, você tem realmente essa oportunidade, mas as conversas e trocas e a construção do relacionamento em si acontecem durante o horário de trabalho. E quando o chefe ou a liderança organiza alguma coisa, é. "Ah, eu como chefe aqui, eu vou fazer um churrasco na minha casa e eu convido o meu time para participar". Tem que tomar cuidado para as pessoas não se sentirem obrigadas a ir, porque às vezes as pessoas elas só querem ir para casa, né, e o melhor que a gente pode fazer é deixar elas na casa delas. Tem gente que vai para o trabalho e tem toda uma vida fora dele, e a última coisa que a pessoa quer é ir num churrasco na casa do chefe. Então, quando a gente faz esse tipo de convite, precisa tomar muito cuidado para as pessoas não se sentirem obrigadas a ir. E daí isso não ajuda muito a manter o espírito de equipe. Isso daí acaba até gerando ali uma obrigação desnecessária, né. E aí acaba
piorando o relacionamento que poderia estar legal, né. E ela também diz sobre as bebidas alcoólicas, né, ela traz ali alguns exemplos que são bem pesados no livro, mas basicamente quando puder evitar bebidas alcoólicas em ambientes de trabalho, melhor, porque a gente nunca sabe como que as pessoas vão lidar com isso e tem situações que é melhor evitar, né. Apesar de ser considerado um lubrificante social, é como ela já disse antes, você tem muito mais oportunidade de conhecer e construir relacionamentos durante o dia a dia no trabalho do que nesses eventos. E às vezes a reputação de uma pessoa pode ser perdida ali mesmo, por causa de uma besteira e de uma decisão ruim que ela tomou num desses eventos fora do trabalho. Outro ponto para construir relacionamentos saudáveis é respeitar os limites das pessoas, né? Conquistar a confiança delas. Ou seja, a gente precisa trabalhar com ações contínuas e bem intencionadas, né? A gente precisa deixar espaço para que essas pessoas se sintam à vontade para nos procurar, para ter conversas individuais a qualquer momento. Inclusive, elas podem escolher a pauta do que elas vão conversar ali. Não é porque é uma reunião one on one que você precisa decidir a pauta. A pessoa pode vir e trazer: "Ah, eu, sei lá, eu gostaria de entender como que eu posso evoluir na minha carreira", ou "Eu não estou muito bem, meu desempenho não está legal por causa disso", e aí a pessoa já começa a ter essa liberdade para falar com você, né. E observa também como que você tem pedido e tem recebido esses feedbacks, tanto os bons quanto os ruins, para saber se você está respondendo assertivamente a eles, né. Porque são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa vem na maior da boa intenção dar um feedback pra gente, e a forma como a gente recebe pode minar os próximos feedbacks, né. Às vezes a gente recebeu de uma forma tão ruim que a pessoa simplesmente vai parar de fazer. Então, é uma forma ali de conquistar a confiança das pessoas. E, claro, sempre utilize essas conversas, esses momentos, construção ali de confiança, para falar sobre carreira, para fazer uma pequena mentoria com as pessoas ali, né? E ajudá-las no desenvolvimento. E assim você vai construindo, junto com elas, a carreira delas e o que elas conseguem entregar, né, com o trabalho que elas vêm executando e quais seriam os passos ali para ela conseguir evoluir no trabalho. E outra coisa, compartilhe seus valores, mas não force ninguém a ter os mesmos valores que você, né? Não tem coisa mais chata do que aqueles exercícios, né? Isso nem sou eu falando, tá no livro, né? Aqueles exercícios onde a gente é forçado a falar os nossos valores. E valores são coisas pessoais, são coisas que a gente carrega, sei lá, desde sempre, vem da família, vem da nossa religião, vem de muitos lugares os nossos valores. E nem todo mundo quer compartilhar ele com todos. Então, assim, quando a gente fala de deixar claro os nossos valores e compartilhar os nossos valores, é através das nossas ações, né? É importante que a gente mantenha os nossos valores pessoais e demonstre eles através da forma que a gente gerencia a equipe e não apenas com aquelas palavras bonitas, né? Então, se você tem um valor como o respeito, respeite as pessoas. Trate todos com muito respeito. Se você tem um valor de honestidade, seja honesto com elas, mas a partir das suas ações. Você não precisa ficar gritando aos sete ventos os seus valores, né? Seja aberto, né? Outro ponto para construir relacionamentos saudáveis no trabalho, seja aberto. Seja aberto para entender que os seus valores não serão os mesmos valores das pessoas, né? E tem valores que a gente não vai concordar, porque é muito diferente. Como eu disse, valor é algo que a gente traz de muito tempo atrás. A gente não cria valor dentro de uma organização, a gente cria valor ao longo de uma vida. E esses valores eles podem mudar sim, mas é importante que a gente respeite, esteja aberto a ouvir o que é o valor das outras pessoas e o que elas consideram importante para elas, independente se a gente concorda ou não. A melhor forma de construir um ambiente de relacionamentos artificiais e manter um time ali medíocre é pedir que todos eles tenham a mesma visão do mundo. Ou seja, as pessoas são diferentes.
E a diversidade dentro das equipes trazem valor para as equipes, fazem elas saírem da mediocridade, fazem elas ver as coisas de forma diferente e com isso gera muita inovação, né. E também considere na hora de explicar alguma coisa que algumas pessoas são mais literais que outras. Então, muitas vezes, uma coisa que você fala, ela é levada ao pé da letra por algumas pessoas. Então, tenha consciência disso e explique melhor e adapte a sua comunicação para essas pessoas. Ela também dá dicas aqui sobre contato físico, né? É claro que contato físico é algo muito pessoal. E no trabalho, o contato físico precisa fazer muito sentido para ele existir. Por exemplo, um aperto de mão, tá ali conhecendo uma pessoa. Agora, se você já construiu um relacionamento com essa pessoa, se você tem um certo nível de conhecimento, já tem um ambiente de confiança, no momento você vai perceber o tipo de contato físico que você é permitido ter. Por exemplo, uma pessoa do time perde um ente querido, né, falece alguém da família, alguma coisa. Você vai ler o momento e vai ler o tipo de relacionamento que você tem entre escolher entre colocar a mão no ombro dessa pessoa ou dar um abraço nela. Mas entenda que há momentos e momentos. Não é porque você deu um abraço nessa pessoa hoje que todos os dias você vai abraçar essa pessoa o tempo todo, né. Então, use a regra de ouro, né, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, o contato físico é leitura de ambiente total. Respeite você mesmo e respeite o espaço dos outros. E adapte a sua relação de contato físico com as pessoas no trabalho. Cada um recebe isso de uma forma diferente. Outra situação é reconhecer as próprias emoções. Muitas vezes, e eu já vi isso, né? Inclusive, muitas vezes o nosso chefe ele chega de um jeito, a gente sabe que ele tá num dia ruim, né? E aí a gente já fica assim, ai meu Deus, né? O que será que eu faço? Não sei o quê. Então, quando você perceber que chegou, né? Quando você é o chefe e você chegou de um jeito que não tá legal, de um jeito que sei lá, você não acordou com o pé esquerdo, não tá se sentindo bem, teve um dia ruim no dia anterior, dormiu mal, qualquer coisa desse tipo, a gente dificilmente vai conseguir esconder, porque com o tempo a gente passa muito tempo com as pessoas que a gente trabalha, principalmente quando o trabalho é físico, né? Ou é presencial. E aí essas pessoas aprendem a ler a gente. Elas conseguem entender a nossa cara e o nosso humor naquele momento. Então, a gente não vai conseguir esconder por muito tempo. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é que não é porque a gente está num dia ruim que a gente precisa piorar o dia dos outros, né. Então, a gente está num dia ruim, reconheça que você está num dia ruim e já fale para as pessoas: "Olha, eu não estou num dia legal. Se eu deixar de ser assertivo, por favor me falem. Se eu falar alguma besteira, por favor me avisem. Eu não estou num dia legal e hoje, né, vou evitar fazer algumas coisas, sei lá, tomar algumas decisões e etcétera". E não omita esse fato do seu time, né, que às vezes eles já sabem e aí você acaba até perdendo algumas conversas, porque você não deu essa abertura para eles. E as emoções, elas são muito contagiantes, né. Pensa assim, quando uma pessoa chega muito alegre, muito confiante, muito entusiasmada perto de você, dá aquela sensação gostosa. Agora, quando uma pessoa chega com uma energia muito baixa, mau humor, não sei o quê, você também começa a minguar, assim, fala: "Ixi, credo", né. Então isso acaba sendo, contagioso. Então trabalhe de casa, se for o caso, não trabalhe se você tiver num dia muito insuportável. Fique longe das pessoas para não contagiar o seu mau humor a elas. E aqui, por último, aprenda também a lidar com as emoções alheias, né. Muitas vezes, para construir relacionamentos assertivamente empáticos, né, que é a forma como a Kim Scott usa no livro, ela vai ela diz que o chefe, a liderança, vai ter
que é lidar com os sentimentos das outras pessoas. E não adianta tentar controlar os sentimentos, minimizar os sentimentos. E você vai precisar simplesmente administrar esses sentimentos, essas emoções alheias, né? É importante que você reconheça, que você compreenda, que você tenha compaixão e que deixe as pessoas sentirem o que elas precisam sentir, né? É importante que você domine as suas próprias reações. Se a pessoa tá muito brava, você não pode responder ficando mais brava ainda. Se a pessoa tá chorando, você começar a chorar não vai ajudar em nada. Então é importante que a gente tenha também um controle emocional muito forte para não espelhar, para não piorar uma situação que já não tá legal, né. E aí ela deixa algumas dicas aqui pra gente. Como que a gente então administra a emoção alheia? A gente simplesmente reconhece as emoções, né. As reações, o que vai vir depois, ela vai dar dicas sobre o que está acontecendo na vida das pessoas. Ou seja, às vezes a pessoa está se sentindo sobrecarregada em casa, está sendo muito cobrada, às vezes ela teve uma conversa difícil, às vezes ela foi xingada por um cliente, a gente nunca sabe o que passou ali. Mas durante essa conversa você vai conseguir entender, né? Você vai ler qual foi o estopim ali para aquela emoção. Não julgue. Não tente também ficar explicando, nem consertar nenhuma emoção, né, até porque você não vai conseguir. É importante que você seja um pouco mais assertivo na hora de conversar sobre essa pessoa. E aí, ao invés de você, explorar o sentimento, você afirma o que ela está sentindo, né. "Olha, eu estou vendo que você está brava, né, que você me parece estar frustrado", e aí começa essa conversa dessa forma, né. Faça perguntas. É. Tente entender o que está acontecendo, tente entender o que levou a pessoa a ter essa resposta, né? Tente entender o real problema. Às vezes a pessoa já vinha ali segurando uma emoção e aí acontece uma coisa bem pequena e era só aquela gotinha que transbordou o copo, né? Você também ficar se culpando pelo sentimento da outra pessoa não vai resolver nada. As pessoas, elas são um mundo próprio. Elas vão chorar, elas vão espernear, elas vão reclamar e elas vão ter esses sentimentos. E muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem nada a ver com isso. Você é só a pessoa com quem elas estão ali manifestando aquela emoção, né? Concentre-se no outro. Não vira o foco para você. Desliga o ego. Não queira também dizer como que a outra pessoa tem que se sentir. Imagina, você tá lá chorando, você tá triste, aconteceu algo muito ruim e a pessoa fala assim: "Não fica triste". "Ah, tá bom, era isso, né, só não fica triste". Então, assim, isso não ajuda em nada, isso é uma falta de empatia gigante, né. Se você não conseguir lidar com alguma explosão emocional, porque às vezes a gente também não tá bem. Todo mundo é humano e ninguém é perfeito o tempo todo, e muitas vezes a gente não vai saber lidar, né, principalmente no começo da carreira, quando nunca passou por isso e etcétera. Então é importante também, às vezes, você se dar um tempo para lidar com aquilo. Aí a pessoa veio na sua sala, tá lá chorando ou aconteceu alguma coisa muito ruim, você: "Opa, não tô sabendo lidar com isso". Ela diz assim: "Levanta e vai buscar um copo d'água para essa pessoa". O fato de você levantar, buscar um copo d'água e dessa pessoa beber a água, já deu um tempo ali para as emoções darem uma estabilizada e aí você recomeça a lá fazer perguntas, a tentar entender o que está acontecendo. E ela cita no livro que antes ela deixava uma caixa de lenço bem, assim, próximo da mesa dela. Isso virava quase um convite para as pessoas chegarem e começar a chorar. Então ela começou a deixar essa caixa de lenço mais longe, para que não aconteça tão frequentemente. Não é que ela não quer isso, mas é que ela também precisa impor limites, né. As pessoas elas precisam entender que não é às vezes as pessoas precisam procurar os canais corretos e não apenas ir lá e chorar com a liderança, né. E se a conversa ficar muito difícil, ela também fala, além do lenço, para
deixar garrafinhas de água ali por perto, ou aqueles copinhos, porque só o fato da pessoa abrir a garrafa d'água, tomar um gole, isso daí já é o suficiente também para dar uma distraída, mesmo que momentânea, da emoção, e a pessoa já consegue se acalmar através dessa água. E se você perceber e ficou muito difícil lidar com aquela conversa, converse com essa pessoa caminhando. Chama ela para, anda comigo, né? E aí vai andando e vai conversando sobre o assunto, e com esse pequeno exercício da caminhada, as emoções elas não ficam assim tão à flor da pele. Você não tá só sentado olhando para a cara do seu chefe e chorando, né? Você tá andando, você tá fazendo outras coisas, então as emoções elas ficam mais equilibradas ao caminhar. Essas são dicas que ela traz no livro. E, assim, é um dos capítulos mais interessantes do livro que eu achei na construção de relacionamentos, porque muitas coisas a gente faz no automático, e como líder ou como até mesmo parte do time, é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa construir esses relacionamentos, eh, saudáveis no ambiente de trabalho, e a gente precisa fazer isso de uma forma boa, de uma forma que dê os resultados que a gente quer, e não como uma forma de manipular as pessoas para que elas gostem de você. Então, esse livro eu super indico, e mais uma vez eu falo, o link dele aqui para você adquirir o livro está na descrição desse canal, junto com as minhas outras redes sociais. Clique para se inscrever no canal, e essa série continua nos próximos vídeos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!